Bem, eu não vou fazer nenhuma palestra a esta hora, obviamente, mas queria fazer um resumo final, portanto, deste congresso luso-brasileiro em arquitetura e engenharia. E nós, portanto, aqui ao longo destes 2 dias, nós vimos que existem muitas sinergias ou muitos pontos de contacto entre a arquitetura e a engenharia que têm que ser estreitadas, não é? Portanto, esse estreitamento tem que começar a ser feito. E também entre as engenharias, embora este congresso não toque nesse aspecto, também tem que haver um estreitamento entre as engenharias. Eu, por exemplo, nas engenharias, eu vejo muito que muitas pesquisas que são feitas, por exemplo, na engenharia mecânica, são feitas de forma divorciada da engenharia civil, porque existe ali os engenheiros mecânicos não gostam muito dos engenheiros civis e vice-versa. E, portanto, também existe isto na engenharia, esta falta de interligação entre a arquitetura e a engenharia, em geral. Dentro da engenharia isso também existe. E, portanto, tem que cada vez haver mais uma interligação entre essas áreas. Essa interligação, obviamente, que deve ser feita a diferentes níveis e deve ser feita fundamentalmente ao nível dos programas de graduação e também de pós-graduação. Nos cursos de graduação, eu acho que os cursos mais ou menos tentam, obviamente que isto varia de parte do mundo para parte do mundo, mas mais ou menos tentam ter disciplinas em diferentes áreas, por assim dizer, do conhecimento. O curso de arquitetura, por exemplo, o FMG tem isso. Outros cursos de arquitetura no país e noutros países também têm. Mas o que se nota também dentro desses cursos é que essas matérias são muito estanques e depois não se nota uma interligação entre as matérias. Se calhar quem dá essas matérias devia fazer essa ponte e essa interligação. Claro que essa interligação é muito mais fácil de fazer ao nível da pós-graduação do que propriamente da graduação. E aqui queria parabenizar o programa de pós-graduação em ambiente construído, que tenta, de certa forma, ser um programa transversal em diferentes áreas, não é? Que tem pessoas, desde pessoas que são da arquitetura, como são pessoas também da engenharia, não é? E, portanto, tenta fazer essa interligação. Claro que, obviamente, há muito para fazer. A professora Renata, neste momento, coordena, portanto, esse programa. Tem falado comigo ao longo destes últimos 2 dias, com ideias para fazer coisas novas. Eu gosto de fazer coisas novas, gosto de ajudar e de fazer essa interligação e, portanto, acho que isso é um bom indicador. Mas acho que os programas de pós-graduação, neste caso, ao nível do mestrado e do doutorado, eu acho que ainda são um bocado, eu não queria dizer que é para uma elite, é, por assim dizer, para um conjunto de profissionais que, obviamente, que vem procurar mais conhecimento, mas não é aquele profissional que está num estado ao nível do mercado de trabalho. Portanto, são pessoas que estão no mercado de trabalho, mas são pessoas que, de certa forma, buscam, portanto, uma formação, neste caso, mais de complementação científica. E eu acho que isso poderia ser, essa interligação devia ser feita de forma mais fácil ao nível dos programas de especialização. E eu acho que deveria haver programas de especialização em áreas complementares, arquitetura e engenharia, em diferentes áreas da engenharia. E o que a gente não tem visto é, de facto, não existe muito essa interligação. Como eu disse ontem, como eu referi ontem, a arquitetura e a engenharia depende, obviamente, das partes do mundo, mas em algumas partes do mundo houve uma separação. A palestra da professora Aline mostrou que originalmente, portanto, havia uma ligação, depois houve uma dissociação e ultimamente tem havido uma tentativa de uniformização, mas há partes do mundo, nomeadamente nos Estados Unidos da América, verificava-se que não havia muito essa interligação. E então começou a aparecer uma engenharia nova, que é a engenharia, que chamam de engenharia arquitetural, que é uma tentativa, por assim dizer, de criar, por assim dizer, uma área nova de formação na interface. Eu não sei se isso é a melhor solução, criar graduações em engenharia arquitetural. Acho que era melhor, por assim dizer, as graduações em arquitetura e as graduações, portanto, em engenharia, começarem a ter, portanto, a complementarem-se mais entre si e depois ao nível, por assim dizer, da pós-graduação, de certa forma, fazer, portanto, cursos de interligação.
Esta interligação, obviamente, também deve ser feita ao nível da pesquisa, e o que nós notamos também muito é que muitas vezes os projetos de pesquisa são feitos um bocado de forma dissociada, mesmo dentro da própria engenharia. Um projeto de pesquisa, muitas vezes, que é feito por um engenheiro mecânico, pensa de uma determinada forma e não é capaz, muitas vezes, de trazer, portanto, outra forma de pensar de outra área da engenharia para esse projeto, e só se consegue com projetos multidisciplinares. E, portanto, este é o conselho que eu dou, é que os projetos sejam multidisciplinares, que tenham engenheiros e que tenham arquitetos, no caso da engenharia e da arquitetura, só assim é que se consegue, por assim dizer, haver pesquisa de forma integrada. Essa pesquisa, obviamente, que é feita, ou que deve ser feita a vários níveis, não só, portanto, em termos, por exemplo, dos materiais que são usados, do conflito que existe, portanto, com os aspectos arquitetónicos, dos sistemas estruturais, conflito com os aspectos arquitetónicos, dos equipamentos que são instalados no edifício, do conflito com a arquitetura. Ontem a professora dizia que tinha já calculado reforço não sei quantas vezes para equipamentos que estavam a ser instalados nos edifícios e que não estava previsto isso. Portanto, isso é, por assim dizer, uma falta de interligação, por assim dizer, entre a engenharia e a arquitetura, porque muitas vezes, quando se pensa no projeto de arquitetura, não se está a pensar, portanto, nos equipamentos que lá vão ser instalados ou outras situações. Portanto, essa interligação deve existir ao nível dos projetos de pesquisa com equipas multidisciplinares e, portanto, criar, portanto, por assim dizer, essa interligação. Já ao nível, por exemplo, dos laboratórios, por assim dizer, que fazem certificação dos produtos, eles tentam mais ou menos ser transversais, e essa interligação existe, ou pelo menos existe essa capacidade de interligação. E o Dave está aqui, que é do IPT. O IPT é um bom exemplo no Brasil, onde se tenta fazer essa interligação entre as diferentes áreas da engenharia, da arquitetura também, não é? Obviamente também toca em aspectos que têm a ver com a arquitetura. É um laboratório estadual, mas faz, portanto, um papel ao nível federal, e por esse mundo fora, portanto, existe, por assim dizer, essa tentativa. Ao nível das regulamentações, muitas vezes não existe, muitas vezes quase sempre não existe essa interligação, porque os materiais e as soluções que são prescritas, por exemplo, para uma determinada situação, não pensam as situações que são ideais para outra situação. Como há bocado referi, por exemplo, as melhores soluções que são indicadas nos regulamentos em termos de térmica não são as melhores situações em termos de incêndios, e vice-versa. E, portanto, acho que falta também essa interligação ao nível, por assim dizer, da regulamentação, porque isso é importante, porque a regulamentação vai condicionar muita coisa. Quem fala em regulamentação fala em normatização. E porquê é que isso acontece? Porque os grupos, por assim dizer, que fazem, que elaboram, portanto, as normas, e que estão, portanto, também por trás das legislações, são grupos, por assim dizer, especializados naquela vertente. E, portanto, se calhar, deveria haver, portanto, uma interligação, por assim dizer, ou essas equipes devia haver, portanto, uma inclusão, por assim dizer, de profissionais de diferentes áreas para que as normas pudessem ser, portanto, mais aplicadas, neste caso, e mais bem elaboradas, portanto, tendo em conta as diferentes áreas. Basicamente era isto que eu queria referir. Eu acho que esta área de interface há muito para fazer. Só havendo, portanto, uma interligação entre as diferentes áreas é que nós podemos ter, por assim dizer, um benefício, e o benefício é a construção, neste caso específico, é que conseguimos ter melhor construção de melhor qualidade, se houver, portanto, de facto, essa interligação. Porque se não houver interligação, vão aparecer problemas vários à frente, problemas em termos de funcionamento, de patologias, de falta de segurança, etc. E, portanto, é de todo importante tentar fazer essa interligação aos diferentes níveis do ensino, da pesquisa, da regulamentação e dos meios que existem, portanto, em termos de laboratoriais para verificar as diferentes soluções. Por exemplo, estou-me a lembrar agora aqui da norma de desempenho brasileira, que é uma cópia da norma dos produtos da construção. A norma de desempenho é de 2011, acho eu, certo?
mais ou menos, e a norma dos produtos da construção europeia é de 2001. E o que se tem verificado é que a norma de desempenho no Brasil não tem sido aplicada ainda em muitas áreas. Não é? Ela existe, foi criada, mas tem havido alguma dificuldade para a implementar. E a norma de desempenho, para mim, é um bom exemplo de tentativa de integração de diferentes soluções. No caso, portanto, do europeu, isso é muito mais bem aplicado. E eu acho que o Brasil, portanto, deve fazer um esforço para que cada vez mais se, portanto, aplique essa norma. Pronto, basicamente queria agradecer a vossa presença e até um dia destes, e estamos aqui para fazer mais eventos destes e pronto, foi um sucesso, acho eu, apesar de tudo.